tudo que Satanás usou foi Bíblia, meios termos, coisas deturpadas. Por isso que a Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Agora pensa, quando você se posiciona, a tua vitória está próxima, porque ao sair dali foi um grande banquete espiritual. É preciso, queridos irmãos, a gente ter um posicionamento, uma postura firme. Você não vai mudar Deus de ideia, mas sábio você entrar na ideia de Deus e fazer com que sua vida possa agradá-lo. Mas isso só se faz com grandes posicionamentos. Sabe por quê? Daniel, ele estava na Babilônia, ele viveu na Babilônia, ele trabalhou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou dentro dele. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Verso 8, Daniel resolveu, em outras traduções está escrito, decidiu, que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Pai, tua palavra será proclamada. Nós rogamos ao Senhor, cumpra o desejo do teu coração, fazendo com que tua palavra, que é viva e eficaz, cumpra todo o propósito designado para essa noite. Fale com a tua igreja, gere vida, gere mudança, gere transformação, gere conversão e salvação, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu preparei algumas coisas para falar mais historicamente de como a nação de Israel chegou a um colapso, uma decadência, ao ponto de o templo ser saqueado, a cidade sitiada, e o povo começou a viver um drama enorme, considerando já uma profecia antiga de que isso sucederia. E a partir daí, começa o povo a passar por um momento de grande dificuldade em todos os sentidos. Até porque cativeiro sempre leva as pessoas a uma extrema opressão. Mas queria fazer introdutoriamente com os irmãos uma reflexão no que vem a ser essa santidade tão sonhada por Deus para a vida de cada um de nós. Em outros momentos aqui, desde janeiro, estamos fazendo essa abordagem quando a gente fala na questão do ser santo. Tem alguns que vêm dizendo assim, não, santo eu não sou, mas... Ou quando pergunta, você conhece alguém santo? Ó, só minha mãe, e de vez em quando ainda pisa na bola. Parece que a santidade se transformou numa utopia, em algo inatingível, e aí gera em cada um de nós um profundo desinteresse. Mas o tema que nós sugerimos para a reflexão anual para a igreja é santidade para quê? O povo não lembra. Santidade para... Mais uma vez, irmão, santidade para... Um dos maiores problemas para as nossas conquistas na vida é a falta da santidade. É não perseguir o caminho da santidade. Nós sonhamos em alcançar, nós objetivamos tantos patamares. Alguns jovens sonham aqui em passar no Enem. Alguns aqui estão em busca de uma porta de emprego. Alguns estão esperando aqui uma resposta espiritual. Me lembro que na quarta-feira veio uma família aqui agradecer a Deus pela vitória da conquista da casa própria. Era um sonho comprar, eles compraram, financiaram, enfim, conseguiram pagar, quitar tudo em 3 anos, a casa quitada. Que alegria estava aquela família, e eu juntamente com eles.
que vitória. Mas a questão não diz respeito às grandes promessas de Deus na nossa vida. É por que essas promessas, às vezes, estão tão distantes e elas não se cumprem, ou seja, as conquistas parecem ser algo tão equidistante das nossas vidas. Deus chama a gente para o ministério, irmãos, e tem gente que leva o ministério como meia boca. Aí depois não sabe porque a sua vida está completamente paralisada, estagnada. Você fica 10, 15, 20 anos levando o ministério de qualquer jeito. E depois você vai ver que parece que a coisa não caminha, não prospera, não anda. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida onde nós estamos sendo o principal obstáculo para que as promessas e as bênçãos de Deus possam chegar nas nossas vidas. Eu costumo dizer que o problema não é quando Deus dá e Ele tira, o problema é quando Deus dá e a gente joga fora, e a gente não valoriza. O problema não está na questão do que Deus é capaz, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, Ele quer, Ele tem o querer, Ele tem o efetuar. O problema consiste em que Deus quer, mas a gente que não quer, ou a gente não cria um caminho de possibilidades para que isso suceda. Porque se a gente confia que o caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é refinada, é um escudo para os que nele confiam, ou a gente vai viver daquele modelo antigo, ou a gente vai viver agora num novo modelo, com uma nova identidade, em santidade com o Senhor. Amém, irmãos? Não tem como a gente querer ter uma nova identidade. Aí quando chega o problema, sabe o que alguns vão fazer, pastor Carlos? Vou dar uma carteirada no problema, Fabiano. Aqui, ó, santidade. Aí o problema vai olhar e falar, você? Ah, não. Vocês já viram quando de manhã eu fiz aquela abordagem falando de santidade e identidade no mesmo texto? Quando chega a hora do aperto, da adversidade, o que a gente quer fazer? Dar uma carteirada. Sabe com quem está falando? Puxa a identidade. Esse famoso dá uma carteirada. Só que no reino espiritual não funciona com carteiradas espirituais. Sabe por quê? A maior carteirada que você pode ter na sua vida é sua identidade de santidade com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Pela manhã eu fiz uma abordagem falando então desses homens. E fiz uma profunda reflexão na vida de Belsazar. Vocês lembram disso? Lembram de Belsazar? Sim ou não? Alguns estão em dúvida, sabe por quê? Ninguém lembra, só lembra quando fala Daniel. Agora, se eu falar Sadraque, Mesaque, Abidnego, todo mundo lembra. Nós costumeiramente olhamos às vezes para a Bíblia, para a palavra de Deus, e a gente não consegue perceber quem é Ananias, Misael e Azarias. Se eu falar isso, parece que se falar Sadraque, Mesaque e Abidnego, todo mundo lembra. A maneira como a gente rotula as coisas, é a maneira como a gente leva um estilo de vida. E por intermédio disso, quando a gente olha para personagens bíblicos, nós estamos rotulando a nossa vida como sendo impotente e incapaz de vivermos em santidade com princípios espirituais. E é isso que nos leva a uma vida de uma profunda derrota. Quando olhamos para a vida desse jovem, meus irmãos, que drama o povo está vivendo. Eu já falei pela manhã, pegaram os melhores, sem defeito, sem mancha, os mais bonitos, os mais inteligentes, da tribo de Judá, a melhor tribo que tinha. Pega os melhores, a nata. Aí ele leva. Aí começa a fazer um teste. Agora eles vão ter que conhecer a língua, o conhecimento e tudo que é aqui na Babilônia, ou seja, disse pela manhã, a helenização, a imposição da cultura. E aí começa aquele processo de contaminar, a não ser que você decida se santificar. E Daniel propôs no seu coração não ceder a isso. Daniel não se contaminava, sabe por quê? Todos os oponentes conseguiram encontrar falha um no outro, menos na vida de Daniel. Ah, você está dizendo, pastor, que Daniel é santo? Então estamos canonizando Daniel nessa noite. Belsazar, não. Só teve um que como homem habitou entre nós e nele não houve pecado algum. Jesus Cristo o justo.
Porque Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas os inimigos queriam encontrar alguma coisa para dizer: esse Daniel não é santinho, não é isso não. Olhem lá no capítulo 6, versos de 1 a 4, Dario chamou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, que por sua grande qualidade o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel de sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era o quê? Fiel. Não era desonesto, nem negligente. 3 palavras me chamam a atenção: fidelidade, honestidade, não era desonesto, e uma pessoa perseverante. Às vezes a gente está fazendo um serviço para Deus com uma negligência total, a gente dá para Deus a sobra, a gente dá aquilo que não vai fazer falta. Isso eu digo, não é de dinheiro só não, irmãos. Eu estou falando do nosso tempo, eu estou falando da nossa vida, eu estou falando de qualidade de andar com Deus. A gente sempre assume compromissos no reino de Deus, mas fala assim: não deu. Se a gente chegar atrasado no trabalho, o que vai acontecer? O que acontece lá, irmãos? É descontado. E quando chega atrasado no serviço de Deus, o que acontece? Alguém me responde aí, por favor. Pessoal que trabalha, a área trabalhista aí de direito, vamos lá. Vocês que estudaram profundamente, quem chega atrasado nas coisas de Deus, no reino espiritual, qual é a sanção que sofre aí? Na CLT, não lembra não? CLT espiritual? A gente faz, às vezes, a obra de Deus negligentemente. Eu me lembro que eu trabalhei no setor e que, às vezes, a gente tinha que verificar alguns acidentes que os nossos colegas sofriam. A gente fazia uma apuração. E o pré-requisito para aquilo se enquadrar num ato de serviço, ou seja, uma coisa qualificada e boa, que não tivesse problema, era que não houvesse imperícia, imprudência, nem negligência. E era difícil. Quando você para pensar nesses critérios. E Daniel, ele agia dessa forma. Ele dava sempre o melhor, ele não barganhava valor. Ele estava como aquela pessoa que, sendo exemplo. Por isso Paulo vai escrever ao jovem Timóteo e diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na pureza, na fé, no espírito. 1 Timóteo 4,12. Tito 2, a partir do verso 6, diz assim: exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados e em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra o quê? Integridade, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Às vezes eu passo assim perto de uns jovens, eles estão falando uma linguagem que eu custo a entender. Eu passo assim, eu fico olhando assim, às vezes, eu fico: o que é isso? A gente está falando o quê mesmo? Né? Eu já estou acreditando que Batista já está dominando bem até o dom de línguas. Que às vezes eu ouço assim um linguajar, mas ainda mais aqui o carioca, né? Ele tem uma coisa assim bem peculiar, que eu fico: ele quis dizer o quê mesmo? Como é que esse negócio funciona? Né? E aqui está falando linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer a respeito de vós.
As pessoas que vão manter pureza na sua relação em todos os sentidos, sempre serão com pessoas confiáveis. E está aí uma questão difícil para os dias de hoje. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião com grandes empresários, e aí me apresentaram alguns judeus, e eles andam com aquela costeletazinha bonita, aquele chapelão, camiseta branca, os filactérios pendurados. E aí falaram assim, esse camarada aí, para fazer negócio com ele é difícil. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ele não quer saber se a tua empresa está bem, ele estuda primeiro a tua vida. Sabe qual é o primeiro critério que ele usa para tentar fazer um negócio contigo? Eu falei, qual é? Ele falou assim, pergunta se tu é casado. Eu falei, mas o que tem a ver casamento com negócio? Ele é simples. Se você estiver no segundo casamento, ele não faz negócio contigo, que ele vai dizer assim, ó, se você prometeu viver e amá-lo eternamente e tu largou, não é comigo que tu vai honrar os compromissos. Um critério judaico para fazer negócio. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, irmão, estou citando apenas um critério. Porque ele quer ver o exemplo, ele quer ver aquela pessoa de palavra, de integridade, e isso está acabando no nosso meio. Aquele tempo que a gente emendava o bigode, olhava no olho e falava assim, ó, está valendo. E como é que a gente vai selar isso? É no fio do bigode. Emenda aqui, acabou. E hoje parece que a gente fala assim, ó, tá tudo certo, pode contar comigo. Jerônimo, para o dia da família, conta comigo que eu vou estar aqui. E chegar no dia, eu tive um problema. Não, irmão, você não tinha assumido, mas eu tive um problema, irmão, você tem que me entender. Mas e o que você assumiu? E como é que fica? E isso quando dá satisfação. Tem gente que nem a satisfação vai dar. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós perdemos aquele negócio do olhar no olho, da sinceridade e da gente poder honrar uma palavra. Hoje, botando até escrito num papel, reconhecido em cartório, a pessoa vai lá depois e desfaz o negócio. Nós estamos numa decadência tão grande que palavra hoje não está valendo mais nada. Aliás, eu estou chegando em alguns lugares, estão falando assim, ó. Esses dias aconteceu isso comigo. Uma pessoa me viu, falou assim, outro dia eu estava observando o senhor aqui, deixa eu lhe fazer uma pergunta, o senhor é pastor? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, o senhor tem jeito de pastor. Eu falei assim, defina jeito de pastor, vamos lá. Quais são os critérios de jeito de pastor? E aí eu comecei a rir, irmãos. Comecei a rir. E aí a pessoa veio e falou assim, não, deixa eu ser assim, sincero com o senhor. Eu vi aqui o senhor chegou num carro da Igreja Batista da Vila da Penha. Eu já estava olhando, observando o senhor, eu já desconfiava. Quando eu vi, falei assim, ele é pastor. Aí falei assim, não me responde, você é pastor ou não é? Falei, eu sou. Mas é de Vila da Penha, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, peraí. Aí ligou para a mãe. Aí falou assim, mãe, eu estou aqui, como é seu nome? Aí eu falei, Anderson. Aí falou assim, é com Anderson, ele disse que é de Vila da Penha, que é um pastor. Aí a mãe falou assim, mas ele é o pastor presidente? Eu falei assim, não, eu sou mais um, eu sou 1, 2. Lá tem um monte de gente que preside, eu sou um que estou lá, estou ajudando. De vez em quando atrapalha um pouco, mas estou tentando ajudar. Aí a pessoa, bacana, eu ia lá no sítio de vocês, falei, bacana, você já vai vir agora, 1º de maio, vamos fazer uma grande celebração no dia da família. Oh, que beleza, eu vou levar a minha família. Eu falei, já está combinado. Já está tudo acertado. Eu fico pensando assim, irmãos, quais são os critérios que as pessoas estão nos olhando com o nosso comportamento, com a nossa palavra? Que tipo de segurança e assertiva nós estamos passando para os outros? Porque me preocupa quando chega algum problema com um membro da igreja, aí as pessoas gostam de fazer assim, alguém tem que fazer alguma coisa, né, pastor? A Madre Teresa de Calcutá dizia assim, quando um problema chegar a você, seja você primeiro a solução. A igreja precisa fazer alguma coisa. Quem é a igreja? Eu e você.
Aí quer que o CNPJ faça, irmãos, alegria nossa. Eu fico, às vezes, preocupado com pessoas que gostam de fazer propostas com recurso da igreja para ajudar um outro a colar. Minha primeira pergunta é, você está disposto a tirar quanto do bolso para fazer isso? Quanto que você está disposto a contribuir? Ah, eu não posso, mas tem uma sensibilidade para usar o dinheiro, CNPJ, igreja, que é incrível, para propor. Como é que as pessoas te olham quando lida com o aspecto de palavra, de honra? Porque parece que essas coisas estão se perdendo cada vez mais. Agora, Daniel, ele tinha isso. E me chama a atenção no texto que Daniel propôs no seu coração não sentar na mesa. Irmãos, tem certas coisas que vêm diante de cada um de nós que a gente não precisa orar, não. Ah, eu vou orar para ver se Deus está nisso. Outro dia veio fazer um gabinete comigo, não foi aqui na igreja não, já anos atrás. Ele tinha uma proposta muito boa de entrar no negócio que ele ia ter que fazer assim, um pequeno detalhe de uma adulteração numa nota fiscal, mas que depois estava tudo certo. Aí ele falou assim, pastor, é um negócio que eu estou desesperado, eu vou resolver todos os meus problemas se isso aqui der certo, mas eu vim lhe pedir um conselho a respeito do que eu devo fazer. Você não faça me perder tempo não, cidadão. Balaque e Balaão, eu vou orar para ver se Deus vai amaldiçoar lá o povo de Israel. Não precisava nem orar, Deus já tinha dito. O povo já é abençoado. Tu quer orar para ver se Deus vai mudar? Eu falei, meu irmão, você já tem a resposta. Meus queridos, presta atenção. Tudo aquilo que não vem do Senhor de imediato, a gente já sabe. Mas a gente se sente tão tentados, porque a gente deseja tanto aquilo, que a gente, na verdade, quer orar para ver se Deus muda de ideia. Deus não vai mudar. O caminho dele, a proposta dele é uma só. Tem certas coisas que você não precisa orar. E foi o que Daniel fez. Você precisa se posicionar. Quando você adota uma posição, as pessoas te respeitam, com certeza. E Daniel tinha isso no seu coração. Ele decidiu não se tornar impuro, não comer a comida e os manjares. Ele, como era um homem de oração, e Daniel orava, ele podia ter dito assim, eu vou orar para ver se Deus vai deixar eu sentar na mesa do rei. Não, ele já falou assim, eu não vou comer dessa comida sacrificada a ídolos. Ele já tem logo uma postura, um posicionamento, sabe por quê? Pecado, você tem uma fração de segundos para dizer assim, não quero isso para a minha vida. Se você oportunizar pecado, a Bíblia fala, vigiai e orai para que não entreis em... O que acontece? Não vigia nem ora. Quando está caído, aí lembra de orar. Aí vem fazer gabinete pastoral. Aí vem dizer assim, ah, pastor, eu estou vivendo um drama porque o Satanás, o vil tentador, o bicho é perverso, é ruim demais, pastor. Me deu uma rasteira. E eu bobo, inocente, irmão, de bobo não tem nada. Vamos ser sinceros, irmãos. No reino espiritual do que a gente está falando, você já sabe perfeitamente o que é certo, o que é errado, a postura que deve adotar, o que fazer ou não fazer, o que a gente precisa realmente honrar, mas, na verdade, às vezes, o nosso desejo não é de ter um posicionamento em concordância com o querer de Deus. E Daniel não tinha isso com ele imediatamente estava sendo confrontado, mas ele imediatamente se posicionava por causa dessa disposição de colocar Deus em primeiro lugar. E a Bíblia fala, buscai as coisas do reino que todas, que o quê? Por isso que a gente não conquista. Por isso caiu o nosso poder de promessas se cumprirem. O reino e o rei está ficando em último, penúltimo, segundo, terceiro.
A gente vive uma vida de mentira, a gente vive uma vida que é uma ilha da fantasia, a gente quer colocar Deus nisso, Deus não entra nisso, irmão. Onde há contaminação, Deus está fora. Manchou, botou pecado, Deus está saindo. Eu gosto de dirigir, e quem anda comigo, o Rominho tem andado mais comigo de vez em quando, ele fala assim, o pastor tem um pé pesado. Eu estou pressupondo que, assim, eu não sei dirigir bem, eu não sei se é isso que ele quis dizer. Mas ele diz que eu corro muito. E a minha mãe fala assim, meu filho, depois de 100 o anjo sai. Eu falei, mãe, onde está escrito isso? Em Heresias 5:17? Onde é que está escrito esse negócio? Não, meu filho, a gente ora, mas depois de 100 é botar Deus à prova. Eu falei, esse aí deve ser 3 Macabeus 4:15. Agora, uma coisa é certa, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus não entra contigo em nada que esteja contaminado. Há um limite. E tem gente, às vezes, que quer passar dos 100, mas quer que Deus o livre. Quer andar no fio da navalha, sempre na corda bamba, e fala assim, mas Senhor, tem misericórdia da minha vida. Meu irmão, não dá certo isso. Quando se trata de alguns tipos de manjares, sabe qual é o segredo? Fuja. Tem hora que eu olho para umas coisas que eu falo assim, Jeová, vou sair correndo daqui. Não dá, não. Não, esse negócio não vai dar certo, não. Não tem como, irmão. Não tem como isso progredir, isso ir para frente. Não tem como dar certo. E a gente entra nisso com aquela coisa assim, no final, vai dar-se um jeito, tudo vai dar certo. A vida não é um filme que você muda o roteiro no final. Já tem um roteiro, Deus preparou boas obras para que de antemão nós andássemos nela. Há um roteiro divino para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Se há um roteiro, é melhor se enquadrar nele e viver o melhor, viver uma vida de grandes conquistas, observando que o Senhor tem separado tudo de bom e de melhor para cada um de nós, mas é preciso, irmão, ter posicionamento firme. Não tem como estar com um pé aqui, o outro acolá, não tem como mais dizer eu sou de Cristo, dar uma carteirada e querendo expulsar Satanás. Satanás sai da nossa vida quando a gente resiste ao diabo. Resistiu o diabo e ele... É isso aí, é isso que vai te tornar um vencedor, é isso que vai te tornar santificado. Por intermédio disso você vai atrair as bênçãos do Senhor. Não há como levar uma vida aqui e acolá e achando que isso vai dar certo, irmãos. Ninguém pode servir a 2 senhores que vai agradar um e... Isso é impossível, irmãos. Eu gosto muito quando o texto de Apocalipse fala, porque és morno, não és frio, nem és, vomitar-te-ei da minha boca. Aí você vai ver aquela região ali, aquelas águas que tinham, A Europa tem umas coisas assim, muito ainda de banhos termais, tem umas casas assim. Uma vez eu tive a oportunidade de entrar numa casa daquela para tomar um banho, coisa muito estranha. Você tem águas com várias temperaturas, sais, você vê muita gente assim de idade, com tratamentos terapêuticos, é uma cultura europeia. E aí você vai entrando naquelas instâncias balneárias ali, percebendo que se tem um determinado reumatismo, uma coisa, água muito fria. Se tem não sei o que lá, água com a temperatura tal. Se tem não sei o que e tal. Mas as águas do livro do Apocalipse não eram águas que serviam para coisa nenhuma, porque nem eram águas frias, nem eram águas quentes, que vinha de Hierápolis, algumas águas ali, e vinha descendo. O problema é que quando chegava ali embaixo, na região, misturava, a água era morna, era uma água imprestável. O que o texto está dizendo para cada um de nós? Quando você se contamina com o pecado, mistura tudo, a nossa vida se torna imprestável. É isso o conceito. Quando a gente acaba misturando sagrado e profano,
Um linguajar aqui, ele chega aqui, Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és tudo, purifica meus lábios, como Isaías falou, traz uma tenaz. Aí sai daqui, se é que já não está no celular tentando ver quanto é que está o jogo. Aí o time perdeu. Aí já sai falando umas coisas que tem nada a ver com Deus. Não é possível Deus estar nisso. Aí chora, acabou o domingo dele porque o time perdeu. Aliás, tem gente que está em casa agora achando que esse negócio de time e tal está levando para o céu. Aí você para e pensa assim, e as coisas do reino estão em que lugar? Todo aquele que tem uma identidade com Cristo, ele precisa saber se posicionar. Jesus prometeu que vai estar conosco, Jesus prometeu que quando o reino está em primeiro lugar, que tudo será acrescentado, não é só uma parte, é tudo. Decida hoje não ceder às paixões, decida hoje não andar mais com pessoas que não têm compromisso com Deus, meus irmãos, não tem como você estar associado a isso. Ah, mas é gente boa. Pastor, que varão, meu genro, garoto bom, trabalhador, respeitador, bonito, boa família, ganha bem, estabilidade, só não é crente. Não tem problema não, sim. O senhor não crê que Deus vai poder transformá-lo? Oh, irmão, o problema não está no poder de Deus. O problema está na associação que você está fazendo. Irmãos, quando eu digo isso, eu não estou falando só do não crente, não, porque tem muita gente que está dentro da igreja e tem os chamados e os escolhidos. É ou não é? Sim ou não? Igreja tem joio e tem... igreja tem bode e tem ovelha. Tem os dois, irmão. Está dentro da igreja, mas às vezes é bode. É verdade, irmão. Tem uns que a gente passa perto, assim, pelo corredor, você vê que faz um mé devagar, mas você vê que é bode. Você percebe, tu escutou? Falou, é bode, é bode. Às vezes até bode expiatório. E tem muito isso, irmão. Aí o pessoal se engana dizendo assim, porque está na igreja, não está na igreja. Irmão, não se iluda com isso, não. Olha o caráter, olha o interior, olha se tem compromisso com Deus. Vê em casa quanto tempo passa em oração, vê a leitura da palavra, vê como se envolve com as coisas de Deus, vê como glorifica a Deus, vê como honra compromisso, vê esse jovem como é que cuida do pai e da mãe, não está nem aí, não vai estar nem aí para você. É certo, irmão. É certo isso. Porque esse negócio de tal estar na igreja, foi tempo que esse negócio de estar na igreja era uma identidade boa. Hoje em dia tem uma turma aí que eu vou lhe falar, só Jesus na causa. É preciso, queridos, a gente ter um posicionamento sincero, purificar lábios, purificar pensamento, purificar coração. Daniel começou a orar e falar com Deus sempre para ter intimidade, mas na hora de algumas decisões, Daniel nem orava, ele se posicionava. Aprenda isso, meu irmão. Vê uma proposta, eu sei que você precisa muito, e quanto mais você está precisando, necessidade, o Satanás vai se apresentar para você e vai dizer, se tu és filho de Deus, manda aqui. Na hora da necessidade. É na hora do aperto que ele vem te propondo coisas e usa até Bíblia. Tudo que Satanás usou foi Bíblia, meios termos, coisas deturpadas. Por isso que a Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Agora pensa, quando você se posiciona, a tua vitória está próxima, porque ao sair dali foi um grande banquete espiritual na tentação de Jesus. É preciso, queridos irmãos, a gente ter um posicionamento, uma postura firme.
Você não vai mudar Deus de ideia, é mais sábio você entrar na ideia de Deus e fazer com que sua vida possa agradá-lo, mas isso só se faz com grandes posicionamentos. Sabe por quê? Daniel, ele estava na Babilônia, ele viveu na Babilônia, ele trabalhou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou dentro dele. E isso é fantástico. Há pessoas que parecem até camaleão. Fica 10 minutinhos numa rodinha, já sai todo contaminado. Olha umas meninas com os papos achando que a vida é aquilo, uns rapazes que eu fico olhando, Jesus. Onde é que esse pessoal quer chegar? Aí você vai vendo que aquilo, a contaminação, o que está sendo da vida deles. Por último, Daniel era um homem de princípios. Ele se recusa a comprometer as suas convicções. Ele fala, eu não vou comer da carne do rei ou beber do vinho do rei. Agora, o capítulo 5 de Daniel, os versos 13 ao verso de número 17, assim Daniel foi levado à presença do rei. Ele disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios encantadores à minha presença para lerem esta inscrição, me disseram o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Irmãos, que homem de princípios. Nós estamos hoje fomentando alguns leões dentro da igreja, que tem gente que, para vir pregar ou cantar, só vem se pagar tanto. Eu estou fugindo disso, irmão. Eu estou fugindo dessas coisas. É bem verdade que tem pessoas que não têm, tem igrejas que não têm uma visão de honra. Mas tem certas coisas que estão acontecendo e nós estamos fomentando alguns gigantes que eu estou tendo assim muito cuidado com isso. Sabe por quê? Quem me chamou para a obra, Ele provê tudo que eu preciso. Para quem eu trabalho, não me desonra. Eu não quero saber do que querem oferecer, o que vão fazer. E para aqueles que andam comigo numa trajetória já de algum tempo, sabem perfeitamente o que eu estou falando. Eu passei anos da minha vida sem receber uma oferta. E aquilo tinha uma estrutura de orgulho dentro de mim que um dia Deus quebrou. Até um dia que eu fui numa igreja, e o pastor Robson, lá da Ilha do Governador, falou assim, ei, você não tem o direito de impedir o nosso ministério de crescer. Você vai sair daqui, pegar a oferta, joga de avanço nos mendigos lá na Ilha do Governador, leve de missões para a sua igreja. Faça o que o irmão quiser, mas nosso ministério vai crescer, o irmão vai levar a oferta, sabe? Porque o solo nunca diz para a semente, não tenho necessidade de ti. Aí eu aprendi algumas coisas. Falei, Deus, eu entendi. Mas Daniel ia fazer de qualquer forma o que o rei queria, mas não por motivação errada. Esse é o problema. Nós estamos muito nos relacionando com Deus com motivações erradas. Seja sincero. Você anda com Deus pelo que Ele é ou que Ele pode te dar. Seja sincero.
Se é pelo que ele é, por que quando se trata de um parente teu que está enfermo, você pede oração escandalosamente, e por ele estar perdido, não conhecer a Cristo, você nunca pediu um grupo para orar por ele? Se é pelo que ele é, por que você não confia, entregando o teu caminho com a convicção que o mais ele o fará? Se é pelo que ele é, e o que ele é me fascina, o que ele é me conquista, o que ele é eu me apaixono, o que ele é a razão do meu existir, porque o que ele faz é consequência do que ele é. E quando eu fico falando assim com Deus, Deus, eu te amo, é pelo que tu és. O restante é consequência. Eu falei aqui na igreja esses dias que eu tive, na reunião, estava aqui na igreja, eu tive um probleminha de senti um pouco mal. Aí, alguns pastores aqui, irmãos, pastor, essa raça de pastor é uma benção. Não, pastor, só tem que ir para o hospital agora, deve estar infartando, deve estar isso, deve estar aquilo, deve estar aquilo. Conclusão, Márcia, tal, fui lá para o hospital. Queridos, não orem pela minha cura, orem para que propósitos espirituais se cumpram. Eu não estou indo para um hospital à toa. Deus tem vidas para transformar, tem um reino em primeiro lugar. Cura é consequência do que Ele é. Eu tenho que entrar num alinhamento com o propósito. Por quê? Eu posso sair de lá curado, mas posso sair de lá e não ter sido vaso de bênção para que alguém seja salvo. Não precisa orar para a cura, não. Não ora não. Ora dizendo assim, Senhor, cumpra lá na vida dele. Aí fiquei lá, irmão, cheio de... Aí faz eletro, vê aquilo, aí começa aquele negócio, você sabe como é que funciona. Aí eu falei assim, Deus, eu queria tanto dormir hoje na minha caminha lá em casa. Mas se eu não puder, Deus, não me tira daqui não. Até que propósitos espirituais se cumpram aqui, porque é o teu reino em primeiro lugar. Eu não domino sobre essa circunstância, mas eu preciso estar aqui, Deus, cumprindo propósitos. Até o último instante da minha vida, até o fechar dos meus olhos, eu preciso estar atento ao reino, sem colocar as circunstâncias à frente do querer de Deus. E as pessoas hoje estão se contaminando por tanta porcaria, as iguarias, os manjares estão sendo oferecidos. Isso gera uma profunda cegueira espiritual. A contaminação está tão grande, irmãos, que a gente não sabe mais como ter intimidade com o Pai. A gente vem na igreja, mas parece que a palavra não gera mais mudança, não gera arrependimento. A gente rejeita a palavra, mas recebe uma oferta de um manjar. E a gente entra numa redoma tão ruim, de uma profunda cegueira, que quando alguém está falando assim, cuidado com os princípios que estão lá na tua faculdade, cuidado com os planos que estão vindo aí, cuidado com coisas que o governo está trazendo aí. Há tempo atrás tinha um negócio aí em votação que nós ficaríamos proibidos, pelo menos de citar 11 textos bíblicos, porque isso ia considerar crime e proselitismo. A gente pede para orar e tem gente que está achando que isso aqui é política. Irmão, é cegueira profunda. Não entendeu nada do que está acontecendo no reino espiritual. Não entendeu nada o que está acontecendo com a nossa nação, o que está acontecendo no mundo aí fora. Aí eu pergunto, como é que vai salgar, como é que vai iluminar? Aí vai para a roda de escarnecedor, vai viver uma vida ingrata, uma vida profana, vai sair falando coisa, é uma cegueira profunda. Por quê? Rejeita a palavra, é só olha para a palavra e olha para o que estão fazendo, não é possível. Não é possível não perceber, a não ser que esteja cego espiritualmente. Sabe por quê? O homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. O homem espiritual olha e fala assim, isso aqui não é de Deus, eu não posso estar nisso.
Isso aqui eu não tenho como entrar nessa concordância. Isso aqui vem para derrubar valores. Isso aqui vem para destruir famílias. Isso aqui vem exatamente contra a vida que Deus tem para cada um de nós. Isso aqui eu rejeito, que é manjar de rei. Isso aqui o Senhor não aprova. E isso aqui o Senhor não está nisso. Irmãos, a coisa mais fácil que tem é quando somos homens, pessoas espirituais, temos discernimento da batalha que a gente está vivendo e ter um posicionamento firme com o Senhor. Esse negócio de ficar discutindo política, tu vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia fala, não entra nessas questões não, irmão. Você vai chegar aonde? Lugar nenhum. Agora, a nossa batalha não é isso, não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principados e potestades. Agora, eu quero concluir dizendo, não é possível ter resultado diferente se você tiver a mesma postura. Isso é loucura. Para agradar a Deus, para viver princípios espirituais, para que promessas se cumpram. Irmãos, é preciso a gente tornar esses princípios verdades. Me lembro quando eu era solteiro, vocês sabem minha história, eu fui noivo, 3 meses para casar, eu desmanchei o noivado. E falei assim, Deus, nunca mais eu passo tua frente. Nunca mais. Fiquei 2 anos e 8 meses, André, chegando no meu trabalho, rotulado de um monte de coisa, que eu sei que você faz ideia. 2 anos e 8 meses. E olha, meus irmãos, pasmem vocês, eu já fui lírio do vale, hoje eu sou tiririca do brejo. Na época, e vinham os manjares, e eu assim, quero isso não. Vinha um negócio, outro, Satanás, estou de olho em você. Teve lugares que eu deixei de frequentar. Teve amizades que eu tive que largar. Teve situações que eu tive que abandonar. Sabe por quê? Porque eu sabia que Deus tinha o melhor para a minha vida e eu não queria me contaminar. Aí Deus me deu aquela ali, num sonho. Eu vou testemunhar isso que alguns não lembram. Tem gente que está aqui que não lembra. Numa madrugada eu tive um sonho, ela vinha na minha direção de novo. Eu falei, Deus, é isso mesmo que está no teu coração? Se é, Deus, confirma isso na minha vida. Irmãos, eu dormi, eu sonhei o mesmo sonho. Lembrei de José do Egito, que tinha sonhado 2 vezes a mesma coisa. E o que eu achei legal, que quando José do Egito sonhou isso, o texto lá em Gênesis diz assim, e Deus tinha pressa em fazê-lo. Aí eu gostei, essa pressa, 2 anos e 8 meses, irmãos. Irmãos, por bondade e misericórdia do Senhor, nós namoramos em santidade. Nosso primeiro ano de vida conjugal, nós fizemos um pacto com Deus de acordarmos todos os dias 3 horas da manhã para orar pela nossa descendência. Você sabe por quê? Ou você vive a vida que você está levando na contaminação, tomando a frente de Deus, fazendo o que der na cabeça e achando que Deus está nisso, promessas não se cumprem, nada acontece. Ou você vai sair daqui nessa noite vivendo, eu quero os planos de Deus, eu quero os sonhos de Deus, as coisas de Deus têm sabor diferente, têm cheiro diferente, as coisas de Deus vale a pena ser vividas, eu quero viver uma vida diferente, eu quero resultados diferentes. Irmão, santidade é o caminho para conquista. Deus tem promessa na minha, na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer acontecer. E isso só se dará quando você falar, Pai, me santifica, me alinha contigo, tira isso da minha vida, purifica meus lábios, purifica o meu coração. Santidade ao Senhor. Que não seja eu o empecilho. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na minha e na tua vida nessa noite. Agora eu fico assim, Pai, ajuda-nos, porque tem muita coisa acontecendo e eu quero cada vez mais que essas promessas se cumpram.
Santidade ao Senhor. Eu quero orar com você. Você quer estar firme nos teus princípios. Você quer não ceder, não negociar como Daniel fez. Aqueles homens foram juntos para perseguir Daniel, achavam Daniel orando, suplicando diante de Deus. Aqueles homens queriam fazer alguma coisa para derrubar Daniel, e não importa se vierem as covas e os leões, não importa se vierem as fornalhas ardentes, porque nós sabemos aquele que fecha a boca do leão, aquele que faz você passar nas fornalhas sem nenhum cheiro de fumaça. O que importa é a santidade com o Senhor. Daniel na cova, ele não perde a fé. Pode traçar minha vida, pode ser. Agora, eu tenho consciência da batalha espiritual que eu estou, e eu não vou temer. Ele peita aquela situação. Leões podem me tragar, mas eu não vou me curvar, eu não vou me contaminar. Sabe por quê? Daniel estava dizendo assim: eu sei em que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Até o dia final. Curve sua cabeça. Fala: Deus, cumpra tuas promessas na minha vida, me santifica, Pai. Eu tenho convicção, Deus, de que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A minha esperança é o Senhor, a minha confiança é o Senhor. Santifica-me, Pai. Eu quero conquistar, eu quero vencer, eu quero resultados diferentes. Eu preciso, Deus, nessa noite tomar uma decisão, e minha decisão é por santidade. Eu me rendo, eu me entrego. Purifica, Deus, pensamento, purifica, Deus, meus desejos, purifica, Deus, meus lábios, purifica, Deus, meus comportamentos, purifica, Deus, as minhas vestes, purifica a minha maneira de ser, porque eu quero me santificar com o Senhor, porque eu vou testemunhar aqui de grandes promessas que o Senhor vai cumprir na minha vida, de grandes coisas que o Senhor fará na minha vida. Eu estou me preparando para grandes conquistas. Por isso, Pai, eu me posiciono como Daniel: santidade ao Senhor. Quantos querem orar com esse pastor? Sai do seu lugar, vem à frente. É rápido isso, pode vir. Já tem gente levantando, vem, dizendo: eu quero ver promessas se cumprindo, eu quero ver coisas acontecendo, eu preciso, eu quero santidade, eu entrego, eu me rendo. Sai do seu lugar, vem, em nome de Jesus. Você na galeria pode vir. Quantos